Pastora, eles falam em nome do Deus de Israel, mas as pessoas que trabalham no tráfico e se dizem traficantes, evangélicos, eles têm uma vida de ir na igreja, uma vida cotidiana de estar no corpo de Cristo. Eu até completo isso perguntando assim, quem são os pastores desses tráficos? Existe uma igreja, dos traficantes, das pessoas que vivem no tráfico e no crime, existe uma igreja lá nos morros específica para eles ou eles estão no meio das igrejas na sociedade? Depende, né? A gente está falando de pessoas diferentes, em comunidades diferentes, mas Sim. aí eu vou voltar para o Complexo Israel e falar desse lugar aqui que eu tenho pesquisado. O Peixão foi ordenado nessa igreja em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Tem uma igreja dentro de Paradas de Lucas hoje, que ele não é um pastor, mas é uma igreja que é a igreja dele, em que ele congrega, que ele frequenta. Mas a realidade do traficante é uma realidade de ameaça e de risco à vida constante. Então, ele precisa viver essa religiosidade de uma forma segura. Então, se é uma pessoa que está nas igrejas, participando dos cultos, mas, ao mesmo tempo, tem uma vida em risco, ele estaria o tempo inteiro se colocando em situações de risco. Então, essa religiosidade, ela é praticada normalmente em outros lugares. O Peixão, por exemplo, ele tem mais práticas de subir o monte. Então, ele sobe o monte e é no monte, normalmente, que ele tem as revelações que Deus dá para ele invadir uma favela, não invadir, se ele deve avançar naquele território naquele período, se ele deve esperar mais um pouco, se vai ter uma operação na favela, como que ele deve fazer. Normalmente, ele não entra em confronto com a polícia, ele se esconde ou ele foge. Na oração do traficante, né, que aparece no livro da crise, fala um pouco disso lá no início dos anos 2000, mas também aparece na prática agora, já na pesquisa que eu fiz, as orações sempre evitando confronto, evitando conflito com a polícia, esse ar de vamos preservar a paz, não vamos atirar em ninguém, vamos tentar não precisar matar nenhum policial, nem precisar matar nenhum inimigo de outra facção. Então, essa religiosidade dele, essa experiência religiosa, acontece normalmente nas casas e nos montes, que são lugares mais reservados, já que a vida deles está colocada em risco e ameaçada por conta de serem procuradas pela polícia, também por serem pessoas que, estando muito expostas, um X9 ou o líder da facção rival pode ter mais acesso, então eles têm mais cuidado. Mas não só em relação à igreja, né? Em relação a lugares onde eles vão comer, lugares que eles frequentam, então eles já têm naturalmente uma vida mais reservada. Sim. E aí, no caso da experiência religiosa, apesar deles terem a igreja que às vezes eles frequentam, lá no Complexo Israel, e também não é uma única igreja, então tem essa igreja, mas tem outros traficantes que vão a outras igrejas, porque a esposa é de outra igreja, porque a mãe é de outra igreja, porque ele era de alguma outra igreja, se envolveu com tráfico e agora voltou para a igreja. Então, não quer dizer que todos eles têm uma igreja específica, a igreja dos traficantes.